Estamos em Deuteronômio, capítulo 9, e semana passada a gente viu que Deus não havia escolhido aquele povo porque eles eram justos, né, porque eles eram bons, porque eles eram mais fortes. O Senhor fala a eles que os escolheu por causa da palavra dele, né? A palavra dele que ele deu a Abraão, Isaque e Jacó, né? A promessa que ele fez aos pais deles. Então, não precisa pensar que é porque você é bonzinho, povo, que é por isso que vocês estão recebendo a terra desse povo aí, não, né? É porque eles são, vamos dizer assim, piores do que vocês, né? É porque eles são idólatras, porque eles são terríveis, mas não é porque vocês são mais justos do que eles, não, viu? Porque eu conheço o coração de vocês. Como se Deus falasse assim para eles, né? Então, lá no. Aí o capítulo 6, o Senhor fala: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus dá essa terra boa te dá essa terra boa para possuí-la. Porque vocês são povo obstinado, né? Povo duro, dura cerviz. Então, e aí, a gente vai começar então o versículo 7. Vamos fazer a leitura? Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste, era o Senhor lembrando eles aí o quanto eles eram duros e obstinados, né? Sabe quando fala a palavra obstinado que me vem à mente? O, o burro. O burro quando empaca? Até perguntei. Mas é só para coisa ruim o obstinado? Pode ser uma coisa boa? Não pode. Então, o burro quando empaca, não adianta você fazer que ele não vai, né? Aquele povo ali. Então, lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito até que chegaste a esse lugar. Quer dizer, não houve um dia que aquele povo não provocou o Senhor a ira, né? Não houve um dia que aquele povo fez a coisa direito, que aquele povo se voltou ao Senhor com todo o seu coração. Até que chegaste a esse lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Pois em Horebe provocastes a ira ao Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós, contra vocês, para vos destruir. Subindo eu ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão e água não bebi. Olha o milagre aí acontecendo, né? O Senhor sustentou Moisés. Como disse, né, Jesus, a tua palavra é verdadeira bebida, a tua palavra é verdadeira comida. Você está? Eu estou tentando encontrar, mas eu Versículo 10, agora, né? Versículo... No 30? No Deuteronômio 9. Deuteronômio 9, está no slide 29. Na aula 20, Tá bom. 29 e 9. Aí a página que eu estou nele, porque o versículo eu estou no 9, vou começar o 10 agora. Na Bíblia, Deuteronômio 9, versículo 10. Tá. O slide o slide, deixa eu mostrar aqui, pegar Não, aqui. Eu vou seguir na palavra, não vou no slide. Ah, tá. Porque o slide está na página 27, no 29 e 27. Então, ele fala, o milagre aconteceu aqui, né? Moisés fala que esteve na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão, nem bebeu água. E aí, tem um versículo que diz que a palavra do Senhor é verdadeira comida e verdadeira bebida. Jesus fala isso, né? Ele fala, uma comida tenho que vocês não têm. Então, o milagre aconteceu aqui também com Moisés, porque nós não podemos ficar 40 dias e 40 noites sem comer nem beber,
Porque o nosso corpo, ele vai entrar num estado em que ele mesmo vai se consumir em busca de energia. O nosso corpo vai fazer a fagocitose. Ele vai, para manter as células mais importantes vivas, elas vão comer as menos importantes, né? Então, o corpo mesmo se torna canibal, vamos dizer assim, contra ele mesmo, né? Não que seja canibal, mas a palavra não é canibal, o que ele faz é a fagocitose mesmo, mas, então, o ser humano não consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, porque o corpo mesmo vai começar a se autodestruir, em busca de energia, né? Em busca da sobrevivência, o corpo vai destruir aquilo que é menos importante. Então, ele fala aqui que ele passou esse tempo, ele viveu esse milagre na presença do Senhor, né? E ele saiu de lá, ele saiu bem, ele saiu caminhando, ele subiu o monte e ele desceu o monte. Ele não voltou carregado, né? Ele foi alimentado pela presença do Senhor. E o Senhor me deu, versículo 10, as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado a vocês no monte. Então, o Senhor falou com eles ali no monte, deu a lei, aí Moisés subiu, ficou lá aqueles 40 dias, Deus repetiu a lei, mostrou coisas maravilhosas para Moisés ali, mostrou o templo, né? Mostrou como que é o templo lá no céu, falou para Moisés, olha, você vai descer e você vai fazer igual o que você viu. Então, Moisés ficou aqueles 40 dias ali, na presença de Deus, no céu. E aí, Deus repetiu nas tábuas da lei, que Deus deu a ele, né? Deus colocou aquelas palavras que ele já tinha falado ao povo, ele já tinha feito uma aliança ali com o povo, uma conversa com o povo. Então, olha só, as palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Versículo 11. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Quer dizer, Deus tinha feito a aliança com eles, e as tábuas estavam ali, né, como algo palpável daquela aliança que Deus tinha feito com eles. Como se fosse o selo da aliança, eles tinham a tábua escrita, né? E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já tem se corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição. E aí fica, né, esse jogo aí de palavras que Moisés coloca entre ele e Deus, como quando o povo peca, Deus quer destruir o povo e fala, esse teu povo, né? E aí Moisés vai para a intercessão e fala, não, Deus, é o teu povo, não é o meu povo. Por acaso eu sou, né, eu pude gerar esse povo todo aí? Não, esse daqui é o teu povo, Deus. Falou-me ainda o Senhor dizendo, atentei para esse povo, e eis que ele é povo obstinado, de novo. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que essa. Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Então, Deus falou, vou destruir esse povo. E Moisés fala, não, Deus, é o teu povo, né? As nações aqui em volta vai falar que o Senhor arredou, porque o Senhor viu que elas eram grandes e poderosas, e o Senhor não ia conseguir levar esse povo lá para conquistar, então o Senhor resolveu matar eles aqui, para que a coisa não ficasse tão feia. Mais ou menos isso, né? Então... Eu estava lendo hoje, porque você me fez lembrar de Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu
te colocar, te abraçar, sei lá como que ele fala lá. E aí eu me lembrei dessa passagem, que Jesus também falou, não era o povo de Moisés, na época de Moisés, mas era o mesmo povo, né? Era o mesmo povo, ele continuou e continua, povo obstinado. Jesus fala, quantas vezes, Jerusalém, eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos, né? Jerusalém que matas os profetas. Terrível. É isso mesmo. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviastes do caminho do Senhor, que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas de pedra e as arrojei, as 2 das minhas mãos, e as quebrei diante dos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Então Moisés ficou 80 dias e 80 noites lá em cima, viu, gente? Ficou 40 dias, e depois ficou mais 40 dias. Não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido. Olha só, então ele desceu, olha só que interessante, gente. Provavelmente ele desceu e ele ficou tão assim, né, que ele nem pensou em comer. Eu estou acreditando aqui que Moisés desceu, brigou com o povo e subiu novamente, que ele ficou 80 dias sem comer nem beber. Não é, o texto não diz que ele ficou os 80 dias, mas dá essa margem para a gente pensar. Porque ele desceu, ficou bravo com o povo, pediu para Deus não destruir o povo, né? E subiu novamente. Pode ser que ele tenha passado ali algum tempo, que ele tenha se refeito, mas o texto não diz isso. Diz que ele fez isso e já subiu. Por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vocês, para vos destruir. Porém, ainda desta vez, o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado e o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o seu pó o lancei no ribeiro que descia do monte. Então, aquele ouro que aquele povo usou ali, que poderia ser usado para fazer as coisas de ouro que eles faziam no santuário do Senhor, né? Aquele ouro foi considerado uma imundície. Aquele ouro não servia, né, para ser colocado no santuário do Senhor. Aquele ouro serviu para a prostituição do povo. Por isso que Moisés jogou fora. Não serve. Aqui. Outros pecados de Israel. Também em Taberá, e em Massá, e em Quibrote Atavá, provocasse muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, olha só, possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o cresces, e não obedecesse à sua voz. Interessante que aqui a gente percebe que Deus mandou eles subirem, né? E eles não quiseram subir. Não quiseram subir, ficaram com medo de subir e mandaram primeiro os espias para espiar a terra. Então, não foi ideia de Deus eles subirem para espiar a terra, não foi ideia de Moisés. Eles falaram isso e Moisés consentiu, né, lá atrás. Moisés consentiu que eles enviassem espias, mas o Senhor tinha falado, entra e possui a terra que eu tenho dado a vocês. Vamos ver o que ele diz aqui no texto. Quanto também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos tenho dado, rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o cresces, e não obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci.
Prostrei-me perante o Senhor, aqueles 40 dias e 40 noites, estive prostrado, porque o Senhor dissera que vos queria destruir. Então, Moisés intercedeu. Deus era poderoso para fazer um novo povo surgir? Era poderoso para criar uma nova nação. Ia demorar um pouco mais, né? Mas a promessa não teria sido invalidada. Por quê? Porque Deus teria cumprido a promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó em Moisés. E aí, em Moisés, ele chamaria uma nova nação. Ia demorar mais tempo, mas Deus era poderoso para fazer isso. Mas o Moisés falou, não, Senhor, tem misericórdia, né? Não destrói esse povo, não. Aí ele fez a intercessão, falou, esse povo que está aí, Deus, vai falar mal do Senhor, vai falar que o Senhor não ia conseguir derrotar eles, por isso que o Senhor desistiu de fazer o povo entrar na terra. Então, ele faz a conversa dele lá, intercede pelo povo, e aí Deus muda de ideia. Deus mudou de ideia do povo. Deus não destruiu, né? Deus não destruiu. Houve a intercessão de Moisés, né? Você estava falando que é interessante que ele se prostrou. E se prostrar, que eu saiba, é ficar 40 dias e 40 noites, né? Sem comer e deitado no chão. Deitado ou ajoelhado. A ideia que eu tive é que ele passou esses 40 dias ali, ó, prostrado em adoração. Sabe quando a pessoa prostra, ajoelha e se prostra diante de um rei, né? Então, eu tenho a impressão que Moisés, eu tenho essa impressão, que ele ficou prostrado, né, nessa posição de ajoelhado, prostrado diante de Deus, né, em intercessão pela nação. A Bíblia fala que em Deus não há mudança alguma, nem sombra de variação. Deus não muda, né? Deus sabia tudo o que ia acontecer, Deus sabia que ele não ia destruir, né? Mas isso mostra para a gente a intercessão de Moisés. A intercessão de Moisés. A palavra diz que ele não muda, mas a oração toca o coração dele, né? A oração toca o coração dele. Quando Deus resolve fazer alguma coisa, ele vai fazer, né? A menos que aquilo não tenha tanta importância, né? Para os propósitos dele, a menos que aquilo não vá trazer mudanças nos propósitos dele, porque ele tem propósitos e os propósitos dele vão se cumprir. Deus intervém a nosso favor quando a gente pede, né? Agora, os planos de Deus não se frustram. Os planos de Deus não se frustram. Os nossos planos podem se frustrar, né? Por exemplo, eu falo, em toda a história do povo de Israel, em tudo aquilo que eles viveram, em toda a opressão que eles viveram a opressão por causa do pecado deles. Mas Deus poderia ter poupado eles, poderia ter livrado eles de ter vivido sob o império, né? Os imperadores que vieram e oprimiram eles. Deus poderia ter deixado eles um povo quieto, um povo em paz. Poderia. Mas por causa do pecado deles, Deus fez que eles sofressem. Mas os planos de Deus era realmente ter esse povo que conhecia Deus, que tinha relacionamento com Deus, que sabia que Deus era um Deus grande e poderoso, e que ama o seu povo, que age a favor do seu povo, né? Então, o plano de Deus era esse. Aí, o plano de Deus também era que o mundo se comunicasse, né? Que as pessoas pudessem, não houvesse a barreira da língua, porque Babel foi a barreira da língua, né? Mas para que o evangelho fosse propagado, né, no tempo certo, no tempo que Jesus via, era necessário que as pessoas pudessem se comunicar. Então, Deus levantou o Alexandre o Grande, apaixonado pela cultura grega, que difundiu a cultura e a língua grega por todo o Império Grego. Então, as pessoas falavam grego, né?
falavam grego como se fosse o inglês hoje. Hoje não são todas as pessoas que entendem inglês. Naquela época, todas as pessoas entendiam o grego. Aí Deus levantou, e os judeus foram oprimidos pelos macedônios, né? Foram oprimidos pelos gregos. E aí Deus levantou o Império Romano, né? E aí já foi, né, o Império Romano perdurou até mais do que o nascimento de Jesus, mas Deus quis que quando o Cristo cumprisse o seu propósito, o evangelho pudesse se espalhar por toda a face da terra. Então, o Império Romano uniu o mundo, deixou o mundo um só, né? De uma forma imposta, de uma forma que não era porque eles queriam. Por exemplo, os judeus não iam querer ninguém passando sobre a terra deles, ninguém dominando eles. Mas por causa do César, porque se eles não cumprissem a ordem do César, porque eles faziam parte agora do império do César. César era quem mandava, e todo mundo podia ir, passar pelas terras de quem quer que fosse, porque ninguém era dono de mais nada, César era dono de tudo. Então, se as pessoas se levantassem contra e não deixassem alguém circular por sua terra, se alguém não tivesse passagem livre, né, se houvesse salteadores, bandidos que atacassem, naquela época nem havia mais tanto isso. Por quê? Se houvesse salteadores, bandidos, e os governadores não fizessem nada, os governadores eram punidos. Se houvesse algum levante, lembra que o povo, na época de Jesus, tinha medo de algum levante, né? Quando Paulo estava pregando o evangelho, os areopagitas lá gritavam, né? Aí chegou acho que Dionísio, e falou, gente, vocês estão querendo que Roma venha aqui e destrua a gente? Então, era isso, eles tinham que se comportar, e eles tinham que se submeter, e deixar quem quer que fosse atravessar o seu território em paz. Isso foi Deus que fez, né? Independente da vontade do homem, independente da vontade do povo dele. Para que, quando Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, o mundo estava preparado para receber. Havia um povo que conhecia Deus e poderia propagar esse Deus por todo o império, numa língua que todos entendessem. Eles podiam ir e vir para todos os lugares. Então, os planos de Deus não se frustram. Os planos de Deus não se frustram. Deus pode, se a gente buscar, se a gente for fiel, se a gente servir ao Senhor com o nosso coração, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos livrar, mesmo que o mundo caia à nossa volta, nós não seremos atingidos, porque é isso que diz a palavra de Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, se a gente está habitando no esconderijo do Altíssimo, o mundo pode cair, né? E a gente pode ver, né, as coisas ao nosso redor desmoronando. Mas a paz do Senhor vai guardar o nosso coração, né? Nós podemos passar por todas as circunstâncias. Podemos. Então, é isso. Então, Deus não muda. Deus não muda, os propósitos dele se cumprem. Mas ele pode intervir a nosso favor, nos guardar, né, nos abençoar, de forma que, mesmo tendo seus planos se cumprindo, e mesmo que isso pareça ruim aos nossos olhos, né, ele pode nos guardar, nos abençoar, nos proteger e cumprir os planos dele. Ele pode intervir a nosso favor, né? Também sobre a bênção dele, que ele abençoa, nessa época aí, se não me engano, existia aqueles montes. Um era o monte da bênção, o outro é o monte da maldição. Então, Israel também passou por isso, né? Passou. Quando eles obedeciam, eles estavam sobre a bênção.
quando eles desobedeciam, eles estavam sob a maldição. Tá, mas o que é monte da bênção e monte da maldição? Tinha um monte que ele subia para abençoar o povo. E tinha dois? Tinha o da bênção e o da maldição? Então, tem um monte da bênção, um monte da maldição. Eu não sei muito a respeito disso, não, porque eu não estudei, né, sobre isso, mas tem sim o monte da bênção. Tá no Antigo. Tá. Eu não lembro se está em Números, se está em Deuteronômio, se a gente vai passar, se já passou. Mas tem. Uhum. Lá na revolta de Corá, houve Corá, né? Teve a separação. Quem quer ficar do lado de Corá, quem quer ficar do lado do Filho de Deus, né? De Moisés. Aqui. Deuteronômio 11, 29. Deuteronômio. Vai estar no 11, 29. A gente vai chegar nele, mas só para a gente ver aqui agora. 11, 29. Vamos ver o que ele diz? Aqui. Porém, a maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir os outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais possuir, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles da além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? É que a gente não chegou ainda, né? Não chegamos. Eu não tinha observado isso, não. Não, mas eu lembrei quando a Marlene falou do monte da bênção e o monte da maldição, eu lembrei que a palavra de Deus diz, né? Mas eu não me detive neles para estudar ainda. E nem eu, só lembrei, eu já li. Eu já li bastante, eu já li. Eu li, mas não, isso aí eu não observei, não. Tá. Então, a gente vai chegar lá, daí a gente vê. Agora que a gente chegar lá... Quando começa a falar que o povo de Israel sofreu tudo isso, né, como se fosse um castigo, simplesmente um castigo de Deus, mas Deus tinha deixado escrito que se eles obedecessem, eles seriam abençoados. Se desobedecessem, aí caía sobre eles a maldição. Lembra quando... acho que não faz... Não vou nem falar que acho que não faz parte disso. Pode falar. Fala agora. Lembra? Não lembro se foi em Números que a gente leu. Quando foi que a gente leu sobre aquele profeta que pediram para ele amaldiçoar? Balaão. Balaão, isso mesmo. E ele não amaldiçoou, mas ele arrumou uma forma do povo ser amaldiçoado. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, né? Porque aquele povo era abençoado pelo Senhor. Só que aí, enquanto o povo não pecava, ele era abençoado. Aí ele arranjou uma forma de que o povo se prostituísse, porque aí a maldição iria alcançá-los, né? Tá certo. Então, deixa eu ver que versículo que a gente está. Então, aí vai de novo lá para... Aqui, pegou as tábuas, subiu ao monte novamente. Tá, porque ele diz que ele ficou prostrado diante do Senhor, né? E aí, ele subiu. Aí a gente estava falando também, né, que eles mesmos desobedeceram ao Senhor quando o Senhor falou entre possuir a terra, e eles não fizeram isso. E Moisés volta
aqui, olha só a intercessão de Moisés. Orei ao Senhor dizendo, versículo 26. Ele passou 40 dias e 40 noites prostrado diante do Senhor, porque o Senhor queria destruir. E orei ao Senhor dizendo, 26. Senhor, Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga, porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra que lhes tinha falado, e porque os odiava, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo, a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Olha só, então, né, a intercessão que ele faz ali. Ó Deus, se o Senhor matar esse povo, eles vão falar que o Senhor matou porque o Senhor não conseguia levar eles para a terra, né? Então, esse capítulo 9 aqui de Deuteronômio destaca a natureza pecadora do povo, a graça de Deus, a importância da intercessão e a fidelidade divina em cumprir suas promessas diante das falhas humanas. Ele é significativo, esse capítulo, porque aborda eventos importantes da história dos filhos de Israel. É interessante, esses eventos importantes, Moisés está falando desde lá do início, né? Quando eles receberam a aliança do Senhor, não guardaram a aliança, e depois ele relembra também quando Deus manda eles entrarem na Terra Prometida, e eles não entram, ficam com medo. Eles estavam confiando em sua própria força. Eles não estavam atentando que quem era eles para escapar da mão do faraó, para ter saído do Egito e ter sobrevivido àquele deserto, né? Eles estavam olhando para a sua própria força. Eles não estavam olhando para o seu Deus. Então, e Moisés, ele que teve a atitude de, primeiro, jogar no chão lá a tábua, quebrar, e não foi Deus que mandou ele fazer, certo? Não Tão foi. irado. Você imagina Quanto esse homem era bom, né? Ele ficou decepcionado com aquele povo. Transtornado. Aí ele tomou a tábua, ele arrebentou com tudo lá, e Deus também não mandou ele voltar de novo. Deus não mandou ele voltar de novo, né? Não, ele mesmo que mandou. Ele mesmo que foi. É interessante, porque nisso a gente vê a autonomia de Moisés, né? Ele, não é que ele recebia orientação de Deus em todo tempo, em todo lugar. Não, ele tinha algumas atitudes que era dele, né? Por exemplo, quando o povo falou, então vamos mandar espias, né, para olhar a terra. Deus tinha mandado eles entrarem. Quando o povo falou, então vamos mandar espias, ele falou, tá bom, escolhe 12 aí, manda. Né? Escolhe um de cada tribo e manda. Pois é, mas ele tinha algumas atitudes que eram dele. Né? Quando ele voltou, ele quebrou as pedras, não foi Deus que mandou ele quebrar, foi ele mesmo que subiu, foi ele mesmo que tomou a iniciativa de interceder pelo povo também, né? Deus não falou para ele interceder pelo povo. Teve outra coisa que ele fez, quando Deus falou para ele, fala com a pedra, e ele estava tão bravo, porque o povo estava enchendo tanto a saco as paciências dele, ele bateu na pedra, né? E porque ele desobedeceu o Senhor diante de toda a congregação também, ele também foi punido, né? Ele deixou de ter o direito de entrar na terra prometida com o povo. Então, Moisés menciona as suas intercessões em favor do povo, né? E ele lembra Deus,
do pacto que Deus fez com o povo, né, do pacto que Deus fez com os pais, e assim ele evita a destruição total do povo por causa de suas transgressões? Não sei, eu não sei se isso é linguagem humana, né, porque para mim é mais linguagem humana do que, né, para mim é mais linguagem humana, porque se a gente tem em outro texto que Deus não muda, então, Deus não... Eu já sabia tudo, né? Então, a gente fica aí na dúvida, Deus ia destruir esse povo mesmo? Ele poderia, e poderia chamar a descendência através de Moisés, que ele não estaria descumprindo a sua promessa, Palavra. a sua promessa, Abraão, Isaac e Jacó, né? Poderia, porque a promessa seria cumprida. Hã? Como é que é? Fala de novo. É porque Moisés era descendente deles, né? Então, a promessa seria cumprida, né? Mas é interessante também porque a gente atribui características humanas a Deus, né? É uma linguagem humana, né? Dizer que Deus ficou irado, né? E a gente também pode lembrar de uma outra história, que não está aqui nessa parte, mas também podemos lembrar da história ai meu Deus, como que ele chama? Jonas, que Deus manda Jonas pregar que vai destruir aquele povo. Uhum. E ele não destrói. E Jonas fica bravo. E Jonas ainda fica bravo. E Jonas ainda fala, porque eu te conheço. Eu não quero pregar para esse povo, porque eu te conheço, eu sei que eu vou pregar, e eles vão se converter, e o Senhor não vai destruir eles. Por isso que eu não quero ir. Por isso que eu não quero ir. Então é a misericórdia de Deus, né? Não é que Deus se arrepende, é que ele usa a misericórdia dele, né? Só que o ser humano, para traduzir, coloca, Deus se arrependeu. Então, uma linguagem bem humana, né? Uma linguagem bem humana para se referir a um Deus. Os deuses gregos eram cheios de sentimentos, né? Cheios de caprichos, mas eu não... Quando a Bíblia fala, assim, desses sentimentos bem próprios dos seres humanos a Deus, eu fico meio assim. Uhum. Mas é só linguagem. É uma linguagem. É uma linguagem que, para fazer a gente entender a gravidade das nossas ações, né? Então, Deus usa isso para se relacionar com a gente. A verdade é que quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente vai conhecendo Deus, né? E vai sabendo como ele é. Bom, então a gente encerra aí o capítulo 9. E a gente vê que, apesar dos pecados do povo, Deus continua cumprindo suas promessas, né? Mesmo diante da infidelidade, Deus permanece fiel. Tem um texto que diz que né, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel, independente das nossas falhas. Às vezes eu fico pensando, lá no céu teve aquela rebelião lá do, né? Aí ele levou com ele um terço dos anjos do céu. Por que o Senhor já não passou a régua nesse grupo, né? Mas então, Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar. E ele tem um relacionamento tão verdadeiro. Talvez os outros anjos vendo isso falassem assim, eles poderiam ser perigosos, né? Eu acho que eles tinham razão, por isso que Deus destruiu. Na minha mente, né? Aí permitiu tudo isso. Quando Eva pecou lá, comeu o tal do fruto lá com Adão... Não vai desligar a gravação? Deus vai, tá? Não, ainda não está na... Ainda falta 10 minutinhos. Aí o que
hoje a gente sabe que era Jesus, né, falando com o Senhor. Deus falou, eles vão conhecer o bem e o mal como nós conhecemos. Quer dizer que já tinha havido tudo lá no céu. Então, né? Deixar aquele capiroto Por quê? subir e Então, descer, subir e descer, subir e descer. Vai lá, fala. Você sabe, Ângela, que eu estou lendo Jó, né, na leitura cronológica, é interessante. Lá você tem que prestar bastante atenção. Tem gente que fala que é uma parábola. Parábola é coisa nenhuma. Aquilo para mim é real, aquilo aconteceu mesmo. Aí é engraçado, é estranho você ver Deus lá, e aí os filhos de Deus se reúnem. Eu imagino que isso deve acontecer até hoje, só que coisa ruim não pode não, porque agora, infelizmente, ele está aqui. Não pode mais ficar acusando a gente, certo? Eu acho que agora não, porque Jesus já veio e pagou o preço. Um negócio que... mas antes o diabo podia comparecer diante de Deus e ficar acusando? Tá lá em Jó. Tá lá. Tá lá em Jó. Eu acredito que aquilo lá não é parábola, coisa nenhuma, aquilo lá aconteceu mesmo. É porque o reino espiritual acontece, né? Quando fala assim, no dia que os filhos de Deus compareciam perante ele, né? No dia que os filhos de Deus compareciam diante de Deus, o diabo também comparecia, né? Então, será que Abraão, Isaac, Jacó já dava para falar, né? Não, peraí. Mas peraí. Quando fala assim, no dia que os filhos de Deus compareciam, eu acredito que seja esse reino espiritual, né? Não é os seres humanos, né? Os anjos vão lá diante de Deus prestar conta do que está acontecendo, né? O que está acontecendo no reino, o que está acontecendo no céu, o que está acontecendo. E aí, da terra, vai também Satanás lá falar, né? Aliás, Satanás nem falou, foi Deus que chamou a atenção dele. Ângela, se a gente lê em ordem cronológica, já tinha passado a história de Moisés. Tinha passado, Abraão. Não, Moisés não. Jó, provavelmente, ele era um contemporâneo de Abraão. O Enoque. Bom, a história de Jó já tinha Enoque passado. não. Provavelmente ele era contemporâneo de Abraão, né? A riqueza daquele povo era contada pelo número de animais que eles tinham, né? Então, vê que ele tinha ali muitos rebanhos, assim como Abraão também tinha muitos rebanhos, tinha muitos empregados. Então, era assim que era medida a riqueza. Ele provavelmente era contemporâneo de Abraão. Na minha cabeça tem uma parte também que um deles lá, que eu não consigo memorizar o nome lá, eu senti uma coisa, um espírito, que não sei o que para mim era o capeta que estava lá usando ele, porque eles só falavam coisa errada de Jó. Então, na verdade, eles não falavam só coisa errada de Jó, né? Não. É que eles tinham ido ali para visitar, e em vez de eles consolarem, eles estavam querendo achar uma causa para Jó sofrer daquele jeito, né? Eles se conduíam de Jó, eles sofriam porque Jó estava sofrendo, só que eles não tinham palavras para dizer, e era melhor ter ficado de boca fechada. Então, eles queriam que Jó assumisse um erro que ele não conseguiu. Eles queriam, Jó, se você está sofrendo desse jeito, você fez alguma coisa errada, porque Deus não faz. Então, aí eles têm um entendimento errado, né? Que Deus não faz o justo sofrer. Mas o livro de Jó é um livro poético, né? Poético. Eu acho ele meio dificinho. Assim, ele é difícil quando eu vou lendo, essa passagem aí de um deles lá que me fiquei arrepiado. Aí na minha mente, isso é coisa da minha cabeça. Minha mente, nem ouvi nunca ninguém dizer isso. Eu acho que era coisa ruim, estava lá. Pega o texto direitinho que você tem e manda para a gente ver. Pode até mandar no grupo mesmo, é esse texto que eu estava referindo, né? Não, o grupo não manda, não. Manda para você. Pode mandar para mim. Maristela, mas até hoje, quando você
quando você é modo de se falar, tá? Quando as pessoas vê alguém sofrendo, a primeira coisa que elas pensam, fez algo errado. Fiz algo Ah, errado. não foi ela, então foi a família dela que fez. Ó, quando hoje. Paulo chegou na ilha lá depois do naufrágio, chegou na ilha, passou pelo naufrágio, né? Não morreu no naufrágio, aí foi acender a fogueira lá, a serpente vai e morde ele. O que o povo fala? Ah, esse daí fez alguma coisa terrível. Não morreu no naufrágio, mas vai morrer aqui. Tem pecado oculto, tem alguma coisa errada. Fez alguma... Esse Deus está bravo com ele mesmo, não é? Então, o ser humano fica procurando causa para o sofrimento. E, às vezes, não tem, é inexplicável, né? Não dá para a gente entender muitas coisas. Acho que o sofrimento, para quem realmente crê, aproxima até a pessoa de Deus. Bom, na verdade, o que Tiago fala? Tiago fala, meus irmãos, se alegrem quando vocês passarem por diversas tribulações. Por quê? Porque a tribulação vai produzir frutos bons em vocês, né? Vocês vão orar mais, vocês vão buscar mais Deus, vocês vão ser mais pacientes, vocês vão aprender. Então, meus irmãos, se alegrem. Difícil. Vamos encerrar por aqui? Vamos sim. Eu vou ver lá, depois eu separo, aí eu mando para você, porque assim, é um livro tão lindo, mas tão lindo. Eu também quero, viu? Eu mando também, Marlene. Tá bom. Vocês estão falando daquele lá, né, que o espírito lá. Isso. Parando a gravação aqui. Aí, então...